Fala galera! Então, hoje a gente tá aqui, né, pra fazer esse vídeo trabalho. Adorei esse conceito de vídeo trabalho, porque isso vai servir como um trabalho, nossa avaliação na faculdade, né, uma matéria que a gente tá fazendo sobre reformas, a história das reformas urbanas do Rio de Janeiro. Inclusive, oi professor, tudo bem? Tudo bom? Como é que você vai? Espero que você dê 10 pra gente pela criatividade, pelo esforço que vai, tá? Beleza? E aí, acho que agora é a parte que a Júlia vai introduzir um pouquinho pra vocês sobre o que a gente vai falar, nossos objetivos e etc. Então, como o Gerson disse, né, a gente está fazendo essa matéria que é sobre reformas urbanas no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a gente é do Rio. E aí a gente vai falar sobre a reforma do Porto Maravilha, que tá aí super fresco ainda na memória dos cariocas, que aconteceram aí para receber a galera nas Olimpíadas de 2016. Então, para falar sobre isso, inevitavelmente a gente precisa recuperar a tradição, porque o historiador é assim. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre Pereira Passos e pensar de que maneira que essa reforma do Porto Maravilha se enquadra na tradição de reformas urbanas do Rio de Janeiro. E aí, inevitavelmente, a galera pensa em Pereira Passos, pensa em reformas urbanas e vem aquela frase lá do Rio de Janeiro como a Paris dos trópicos. E a primeira coisa que a gente queria falar com vocês é que a gente precisa pensar um pouquinho além disso. Pensar que o Rio de Janeiro simplesmente quis imitar e copiar Paris é desconsiderar que a gente tem um plano de cidade, um projeto de cidade, uma tradição dessas reformas urbanas. Quando a gente está falando sobre estudar histórias das cidades, é preciso ter cuidado, porque a gente está falando de um objeto de estudo que é muito dinâmico, que se modifica o tempo todo, mas que por trás disso a gente também precisa ter o olhar cuidadoso de pensar quais são os projetos, quais são as ideologias políticas que estão por trás dessas intervenções, que é o momento que o homem se reconhece enquanto agente nesse espaço geográfico. Acho que é um pouco disso que vai nortear as nossas discussões daqui pra frente. Acho lindo, que é o quê, ó? Tem um amigo nosso que fala que o geógrafo estuda o espaço e o historiador estuda o tempo. Esse vídeo tá aí pra desconstruir Olha esse tudo vídeo, isso. olha esse vídeo. Olha o historiador estudando o espaço aí. O objeto da história é o espaço e o tempo. O primeiro momento que a gente precisa abordar é essa ideia do Pereira Passos, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem que desconstruir, que não é um reflexo do que tá acontecendo em Paris, não é um reflexo das mudanças de Paris, mas que essas reformas, elas vão carregar a ideia do que é o pensamento do Rio de Janeiro, o que é o pensamento dessas pessoas que estão guiando a reforma. E eu levanto a ideia que, tipo assim, não estamos falando de reformas, estamos falando de construções. Por quê? Porque o tempo todo a ideia do Pereira Passos é você apagar esse passado, que nesse momento é um passado colonial, e construir um futuro moderno, construir um presente, né? Um presente moderno. Construir uma memória para aquele futuro. Exatamente. Então você não tá pensando na sua memória do passado, na história da sua cidade, mas tá pensando qual é a memória que você quer deixar para o futuro. Exatamente. Qual é a visão de cidade que você quer projetar, né? Isso é bem interessante. E ao mesmo tempo que a gente vai construir esse futuro na cidade, a gente não pode deixar de lado as ambiguidades, né? Porque a gente não consegue apagar todo o passado. Então eu vou ter toda a ideia de você destruir os cortiços, a ideia do bota abaixo, a ideia de alargar as avenidas, a ideia de construir uma cidade que seja atraente para as pessoas, atraente para esse externo, porém a cidade vai carregar ambiguidade. Essas ambiguidades vão estar apresentadas nos ambulantes, porque eu vou ter um espaço super bonito, super belo, super atrativo, mas eu vou ter lá um ambulante que vende flores, um ambulante que vende carnes, um ambulante que vende leite, um ambulante que vende verduras, e isso expressa uma contradição do projeto, porque o projeto quer apagar essas pessoas, excluir essas pessoas ou agregar essas pessoas dentro da ideia do quê? Esses ex-escravos, que são esses indivíduos que estão de fora da ideia, vai ser o cara que vai pilotar o bondinho. Mas aí tá dentro do projeto. Ele tá dentro do projeto como uma pessoa que vai servir ao projeto. Ele vai estar ocupando uma funcionalidade prática, que é outro aspecto da cidade, exatamente, né? Cumprir essas funcionalidades práticas. A cidade precisa ser útil. Então, esse ex-escravizado, que é a marca mais evidente de um passado colonial, essa população negra que está sendo marginalizada e colocada para fora desse projeto, ela vai ser incorporada enquanto pessoas que vão prestar um serviço e atender as demandas daquela cidade. Mas o que é belo, o que é estético, o
que é atrativo não é feito para que elas sejam consumidoras dessa cidade, desse espaço, né? E aí é interessante porque a gente começa a ver os paralelos com o Porto Maravilha, porque o Porto Maravilha vai ser justamente uma área da cidade que era muito desvalorizada, que essas populações negras vão ocupar, que é a zona portuária, a zona da Gamboa, a zona da saúde, que são espaços de resistência a esse projeto, porque eles vão estar manifestando suas culturas com aspectos afrodescendentes, vão estar valorizando a questão do samba, do chorinho, das músicas, do batuque africano, e também trazendo essa cultura da dança e vários outros aspectos de religiosidades africanas que vão estar se manifestando nessas áreas não valorizadas, que o Porto Maravilha agora vai incorporar na cidade do Rio de Janeiro, trazendo uma nova cara e também, eu diria, trazendo essas contradições que você está falando, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma cidade que agora vai ser atrativa e turística, a gente precisa de pessoas que supram essa demanda de serviço. Então, novamente, eles vão estar lá como o cara que vai pilotar o VLT ou como o cara que vai estar fazendo serviço dentro de um restaurante, e ele não é o cara que vai ser contemplado com essa reforma, que vai estar sendo atraído para vamos passar com a minha família nessa zona incrível do Rio de Janeiro, né, das reformas e tal. Não, ele vai estar ali como uma pessoa prestando um serviço. E isso é importante porque a gente vê os espaços de agência, os espaços de apagamento e os espaços de resistência. Resistência é o grande ponto disso. Porque ao mesmo tempo a gente vai ver também as manifestações culturais da galera que vai lá jogar sua roda de capoeira e que a turistada vai achar incrível e vai dar uma grana. Vai ter a galera que vai tocar música, e do mesmo jeito que os ambulantes também iam pra essa cidade lá no Pereira Passos, porque era onde tinha público, eles iam vender, porque tinha uma cidade pulsante. Então a ideia da reforma, ela vai do mesmo jeito na reforma da zona portuária, né? Sem contar que nós temos ambulantes na reforma da zona portuária, né? Vai ter o cara vendendo uma cervejinha, vai ter o cara vendendo uma água, vai ter o cara vendendo um artesanato, que é uma coisa que você tá lá, a galera vendendo arte na praia, né? A famosa galera que vende arte na praia, vai tá lá vendendo as coisinhas deles. Então a gente consegue enxergar essa continuidade, enxergar esse processo que, tipo assim, ele carrega uma ideia de continuidade, de apagar o passado, escrever o moderno, mas a contradição está presente nesse moderno. E, inclusive, né, acho que o maior exemplo dessa ideia de você apagar o passado e construir um futuro nesse presente é o Museu do Amanhã, né, meu amigo? Qual é o conceito do Museu do Amanhã? Se não fosse trágico, seria poético, mas assim, não dá. Qual a ideia disso, tá ligado? Porque enquanto o Museu Nacional tá pegando fogo porque não tem investimento, a gente tem aquele treco de concreto que foi recortado de algum lugar e, novamente, concretado na Baía de Guanabara. É muito feio, é completamente distante da paisagem urbana do Rio, da Bahia ali no fundo. É um negócio muito feio que não casa com a ideia da paisagem natural do Rio, que é linda. Jesus. Mas a gente não pode excluir a ideia de que tem um projeto por trás disso, tem uma ideia. Por quê? A Baía de Guanabara vai ser o lugar, o porto, né? Vai ser o lugar onde a gente vai receber os escravizados. E você quer algo mais simbólico da antiguidade, do colonialismo, do que um lugar onde você recebe os escravizados? Que tá representando ali toda aquela violência colonial da escravidão, todo o passado da diáspora negra, das pessoas sendo escravizadas, chegando nesse porto e muitas delas mal sobrevivendo à viagem, tanto que a gente tem ali o cemitério dos Pretos Novos, que é a ideia de que você simplesmente faz uma fossa, uma vala coletiva, e todo mundo que não sobreviveu à viagem da África pra cá, o que acabou de falecer quando chega no Rio, você pega e você taca ali como se fosse um lixão coletivo, né? Aí a gente vê o governo construindo aquilo que eles querem agregar ao projeto, que é todo o tour pela Pequena África, o projeto do Cais do Valongo. Ressignificando, na verdade, porque já existia esse tour pela Pequena África, mas eles incorporam como se fosse um atrativo turístico a mais. Parte daquele espaço. Dentro daquele espaço que eles estão planejando aí pra turistada que vem em 2016 com as Olimpíadas. Coisa linda, que coisa linda. Eu acho que um contraponto interessante da gente trazer pra essa discussão
é pensar Berlim nos anos 90, porque tem muitas análises sobre Berlim, pensando Berlim como uma cidade dos historiadores, uma cidade da memória, porque é super interessante como a gente pensa Berlim até hoje, e você encontra vestígios do Muro de Berlim no meio da cidade, você encontra vestígios do nazismo, memoriais aos judeus que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial, você encontra parte da cidade que está dividida lá, que mostra a divisão dos Estados Unidos e parte que mostra a divisão da União Soviética. Então é uma cidade que, apesar de moderna, porque a gente tá falando aí dos anos 90, ela tem um projeto de memória quase como se fosse um grande museu da Europa. Museu a céu aberto, né? Pra que eles lembrassem de todos os seus pecados, vamos dizer assim, as atrocidades que o século XX cometeu. Então você anda por Berlim e você vê vários tempos diferentes, né? Como o historiador chamaria, estratos do tempo, né? Várias camadas do tempo que parece que você tá no presente, no passado, na cidade do futuro, como se fosse um misto dessas relações de temporalidade. O passado tá sempre presente no cotidiano daquelas pessoas, né? Sim. E aí a gente caminha pro contraditório, que é o Rio de Janeiro, que é o contraponto. Que é o quê? O Rio de Janeiro, nessa política de reforma, que lá no início do vídeo eu falei o quê? Que não é bem reforma, a ideia de construção, de você caminhar em direção àquilo que é moderno. E o caminhar em direção ao moderno significa o tempo todo estar apagando, atacando e destruindo o passado. Porque o passado não interessa mais. Só que o passado, ele tá presente ainda de maneira de resistência, com vestígios, como a gente falou, né? Nessas contradições, que as pessoas se reinventam. Elas falam, vocês querem apagar a gente do projeto de cidade? Mas vocês não vão conseguir, porque a gente tá aqui, né? Então, é sempre essa contradição, essa tensão entre a cidade que se quer construir e a cidade que é de fato, porque as pessoas se apropriam desse espaço. Sim. Aí, aquilo que não pode ser apagado é o quê? Absorvido. É ressignificado dentro do projeto. Então você vende essa ideia, né? Como, ok, beleza, vamos fazer a parte histórica aqui, vamos gourmetizar essas culturas e vamos vender elas, vamos exportar elas dentro desse meio turístico. Então, acho que a gente apresentou um pouco dessas contradições, né? E eu acho que pra fechar, no século XX, a gente vê que no século XXI, a gente vê que o neoliberalismo, ele anda muito alinhado com esse projeto dentro da cidade do Rio de Janeiro, porque faz parte de um momento que a gente divide as prefeituras do Rio, então a gente cria subprefeituras, porque a ideia é você não fazer uma intervenção geral na cidade, mas você fazer intervenções pontuais. Então, a zona portuária, né, aquela região ali que agora é conhecida pelas festas, que sempre tem, né, tipo, antes da pandemia, né, se vendiam muitas festas ali naqueles armazéns que antes eram dos navios e agora é ressignificado como espaços de festa, de demonstrações artísticas. Aquele negócio moderno lá, food truck. Food truck. Exato. Essas ressignificações são loteamentos da cidade que dão para iniciativa privada que vão desenvolver dentro desse projeto público uma cidade turística, uma cidade apontando para o novo, uma cidade moderna e uma cidade que, sobretudo, apaga esse passado e cria uma memória para o futuro, né? Acho que seria assim que eu enquadraria a reforma da zona portuária dentro dessa tradição. Dessa tradição de reformas urbanas do Rio. Então, gente, acho que é isso que a gente queria apresentar pra vocês. A gente espera que o nosso professor goste. Goste, né? Você que tá assistindo esse vídeo, comenta aí a nota que você daria pra gente. Isso aí, dá a nota aí, pra influenciar ele. E a gente vai convidar as pessoas pra virem visitar o Rio de Janeiro agora? Cara, acabou a pandemia, a gente vai fazer essa visita guiada com vocês. A gente vai contar toda a história do Rio de Janeiro, vamos fazer todos os percursos. Pode chamar o professor pra vir com a gente, né, cara? Não, porque aí não vai ser a gente que vai dar aula. Não, a gente junta com ele, faz um trabalho conjunto, tudo certo. Estamos se convidando pra dar aula com o senhor. Beleza. Que beleza. Mas eu acho que é isso, né, Júlia? Acho que espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Compartilhem o vídeo. Compartilhem o vídeo, envia pra mamãe, papai, todo mundo quer. O Rio de Janeiro, envia aí. Mano, conta a história do Rio de Janeiro aí. É isso aí. É isso aí. Um beijo carioca.